Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo jóia? Curtiram bem o recesso? Gostaram aí dessa pausa para recarregar as nossas energias, para a gente poder voltar aí com força total para os nossos estudos em matemática? Espero que sim, hein? Bom, nós vamos continuar o nosso capítulo aí de álgebra, tá? A gente estudou aí antes do recesso, estudamos aí polinômios, né? Estudamos aí monômios e agora a gente vai começar a falar um pouco de produto notável, tá? Produtos notáveis. O que é isso, né? Produtos notáveis é a parte da matemática que trabalha polinômio, que trabalha multiplicação algébrica de binômios, né? Só que ela é tão recorrente, aparece tantas vezes para nós, né, para a sociedade, que a gente acaba usando como se fosse uma formulazinha. Então a gente tenta usar os produtos notáveis como se fosse uma formulazinha. A gente vai memorizar na nossa cabeça, tá? Para a gente usar de uma maneira mais rápida quando aparece para a gente num exercício, numa questão, tá bom? Então, você vai ver, ó, que é bem facilzinho, são 3 casos, tá? 3 casos diferentes. Eu vou apresentar aqui para vocês no slide e você acompanha aí comigo, tá bom? Então, pega aí o seu material e vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos lá, galera. Ó, vou começar aí, produtos notáveis, né? A nossa aula de hoje, tá? Então, olha só. O que são produtos notáveis? São produtos de polinômios que aparecem com frequência em problemas e apresentam uma regularidade. Foi o que eu falei, é tipo uma formulazinha que a gente vai usar, entendeu? Você vai ver que sempre é a mesma coisa, então a gente acaba memorizando isso como se fosse uma formulazinha, tá? Então, a gente chama esse produto de produtos notáveis e a gente saber dessa regularidade, a gente saber como acontece isso, né, facilita os cálculos, você faz de uma maneira mais rápida, tá? Então, vamos lá. Ó, não é que você não saber vai te atrapalhar não, tá? Mas você saber vai agilizar o processo, entendeu? Vai agilizar o seu cálculo, agilizar as suas contas. Então, por isso que é muito importante a gente aprender esse conteúdo, tá certo? Então, olha só, o primeiro que a gente tem aí é o quadrado da soma de 2 termos, tá certo? Então, a gente vai fazer aí, ó, o quadrado da soma de 2 termos. O que acontece? Você tem 2 termos, eu vou chamar de termo A e termo B, tá? Esses dois representando aí quaisquer números. A mais B, se eu somar esses dois, A mais B, e elevar ao quadrado, o que vai me acontecer? Não é A quadrado mais B quadrado, não, hein? Não é. Por que que não é? Porque olha só o que vai acontecer. A mais B ao quadrado não é ele vezes ele, porque você está trabalhando com quadrado, então é A mais B vezes A mais B, correto? Aí, quando é A mais B vezes A mais B, se você pegar aqui, ó, e fazer um chuveirinho, né, uma distributiva, A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B, o que vai acontecer, né? Você vai ter, ó, A vezes A quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, BA, a gente também pode escrever como AB, né? BA é a mesma coisa que AB, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? E B vezes B, B ao quadrado. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é juntar AB mais AB. E aí eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Entendeu? Então, se eu pegar 2 termos, somar e elevar ao quadrado, eu vou ter, ó, o primeiro termo ao quadrado, tá certo? O primeiro termo, que é o A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quem é o primeiro? O primeiro é o A. Quem é o segundo? O segundo é o B.
Duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A vezes B, que é o que tá aqui no meio, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, tipo uma regrinha para você anotar aí no seu caderno. O primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, tá certo? Ah, tia, mas o que é isso, né? Para que eu vou usar isso, né? Vamos fazer um exemplo aí para você ver. Olha só. Exemplo. Olha esse primeiro exemplo aí. X mais 3 ao quadrado. Como é que é x mais 3 ao quadrado? É x ao quadrado mais 9? Não, tá errado. Tá errado. X mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3, vai fazer distributiva e vai chegar no resultado. Ou então, a gente vai usar essa regrinha que a gente acabou de falar para agilizar nossos cálculos, que é o quê? O primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo ao quadrado? X ao quadrado. Tá certo? Mais 2 vezes o primeiro termo, ó, é como se esse 2 aqui, ó, multiplicasse, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, tá certo? Mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? O 3. Então, fica x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado. Quanto que dá isso? X ao quadrado mais 6x mais 9, tá? Então, ó, mesma coisa. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, deu o meu 6x aí, ó, mais o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, tá vendo? É prática, é só botar a regrinha em prática, tá? Só fazer a regrinha que dá certo. Ó, outro exemplo para a gente ver. 4y mais meio elevado ao quadrado. Como é que vai ficar, então, na regrinha? O primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo ao quadrado? 4y. 4y ao quadrado. Tá certo? Então, tem que lembrar que esse quadrado aqui, ó, tá no 4 e tá no y. Mais 2, sempre 2. 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 4y. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? Meio. Mais o segundo termo ao quadrado. Tá certo? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? 4y ao quadrado é 16y ao quadrado, né? Porque é 4 ao quadrado e y ao quadrado. 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 2 dá 4y. Já dividi aqui, tá? Como se eu cortasse aqui, ó, 2 com 2, ó. Multiplica por 2, divide por 2, dá 1. Então, fica 4y. Mais meio ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado fica 1 sobre 4. Então, essa aqui é a minha resposta. Dá esse trinômio aqui, tá? Então, toda vez que eu tenho a soma de dois termos, eu vou ter como resposta um trinômio, tá bom? Soma de dois termos diferentes, eu tenho como resposta um trinômio. Então, vamos lá. Esse aí era o quadrado da soma de dois termos. Agora, a gente vai ver o quadrado da diferença de dois termos, tá? Mesma coisa, você vai ver que é muito parecido. O que tem de diferente? Agora você tem um sinal de menos, que a gente vai tomar um cuidado, tá? Então, a gente só vai olhar o sinal de menos agora, porque vai aparecer uma coisinha diferente aí. Então, ó, a menos b quadrado, tá? Eu tenho a diferença entre dois termos, o termo a e o termo b, e tá elevado ao quadrado, tá certo? Então, se eu for fazer isso aqui da maneira que eu aprendi antes, tá certo? Quando eu aprendi polinômio, o que é a menos b ao quadrado? É a menos b vezes a menos b, não é isso? Ele vezes ele, né? Tá ao quadrado. Aí eu vou lá e vou fazer uma distributiva, ó. Vou fazer a vezes a, que dá a quadrado. Faço a vezes menos b, que vai dar menos ab. Vou fazer menos b vezes a, que vai dar menos ba, ou menos ab, a mesma coisa. E vou fazer menos b vezes menos b, que vai dar mais b quadrado. Olha aí o que vai acontecer, ó. Então, eu tenho aí, ó, a quadrado menos ab mais b quadrado, tá certo? O que dá para fazer aqui? A única coisa que dá para fazer. Tô devendo ab, tô devendo ab. Então, eu tô devendo 2ab. Então,
A menos B quadrado, a diferença entre esses dois termos ao quadrado, A e B, vai ser A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado. Ou seja, se a gente jogar para a regrinha, ó, vamos jogar para a regrinha. Ou seja, na regrinha, o primeiro termo ao quadrado, quem é o primeiro termo aqui, ó? É o A. Então, o primeiro termo ao quadrado, A ao quadrado, menos, agora é menos, hein? Por que que é menos? Porque é diferença. Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, né? O primeiro termo é A, o segundo termo é B, tá certo? Mais o segundo termo ao quadrado, né? No caso aqui, mais B ao quadrado, tá certo? Então, ó, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá bom? Então, essa aí é a regrinha do quadrado da diferença, bem parecido com o quadrado da soma, tá certo? Só que agora a gente tem um sinal de menos aí, ó, no menos 2AB, tá? Então, toma cuidado com o sinal. Se aqui é menos, tá certo? Então, aqui também é menos, tá? Certo? Então, ó, vamos fazer exemplo aí para você entender melhor. Exemplo 1. 5 menos x ao quadrado. Então, eu quero saber o quadrado de 5 menos x. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo ao quadrado? 5, né? Então, 5 ao quadrado menos, porque aqui é menos, né? Se aqui é menos, então aqui é menos, ó. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 5, vezes o segundo termo, que é x, mais o segundo termo ao quadrado, mais o x ao quadrado, né? O segundo termo ao quadrado sempre é positivo, né? Então, olha o que vai acontecer, ó. Você tem aí 5 ao quadrado, 25, né? 2 vezes 5, 10, né? Então, fica 25 menos 10x mais o x ao quadrado, que não tem o que fazer, tá certo? Então, 5 menos x ao quadrado é 25 menos 10x mais x quadrado, tá certo? Um trinômio também, tá bom? Então, anota aí a regrinha, hein? Anota a nossa regrinha aí. Outro exemplo, ó. X sobre 3 menos 6, tá? O primeiro termo é x sobre 3. O segundo termo é 6 e eu tô querendo a diferença entre eles dois. Então, eu vou fazer o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo ao quadrado? X sobre 3 elevado a 2, x sobre 3 ao quadrado, menos, como aqui é menos, a gente tem que deixar menos na regrinha. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é x sobre 3, vezes o segundo termo, que é 6, tá certo? Mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? O 6. Então, 6 ao quadrado, tá? O que dá para resolver aqui, ó? X sobre 3 elevado a 2, a gente sabe que é x ao quadrado sobre 9, tá? Faz o quadrado de x e faz o quadrado de 3. 2 vezes x vezes 6 dá 12, né? Dividido por 3, tá aqui, ó. Não simplifiquei ainda, vou simplificar. Mais 6 ao quadrado, que dá 36. Então, ó, vou simplificar 12 com 3, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, fica x sobre 3 menos 6 ao quadrado dá x ao quadrado sobre 9 menos 4x mais 36. Ah, tia, você vai querer que a gente faça esse passo a passo aqui? Não, eu tô fazendo passo a passo aqui para você ver como é que funciona. Mas com o tempo, você vai fazer isso tão de cabeça que você já vai sair da primeira resposta, né? Da primeira pergunta já vai sair para a resposta, para o final, entendeu? Então, eu tô fazendo passo a passo aqui para você entender a regrinha. Depois você vai fazer de cabeça, tá bom? É isso. Esse é o segundo produto notável, tá? A gente tem mais um, que é o terceiro e último. Então, vamos para o último produto notável, ó. É o produto da soma
pela diferença de dois termos. O que é produto da soma pela diferença? Produto a gente sabe que é multiplicação, né? Aí você tem o produto da soma, então você tem dois termos somados multiplicados por dois termos, que é diferença, né? Subtração de dois termos. Tem que lembrar que são sempre os mesmos termos, né? Então, no caso aqui, eu estou apresentando para você, ó, a soma do número A e B vezes a diferença do número A e B, tá? Toda vez que você vê A mais B vezes A menos B, o que a gente vai fazer? Ó, pelo método tradicional, aquele método que a gente estava fazendo antes, né? Da multiplicação de polinômio, o que a gente faz? A gente faz, ó, A vezes A vezes menos B, tá certo? B vezes A e B vezes menos B. Olha o que acontece então. A vezes A dá A quadrado, A vezes menos B dá menos AB, B vezes A dá BA ou AB, a mesma coisa, só que é positivo porque os dois são positivos, né? Então, B positivo vezes A positivo dá mais AB. E B positivo vezes B negativo dá menos B quadrado, tá certo? Menos B quadrado. Aí, o que dá para eu fazer aqui, né? Se eu tenho menos AB com mais AB, eu simplifico, não simplifico? Ó, corto aí, ó. AB, menos AB mais AB, corta, né? Dá zero. E o que sobra, então, do meu produto da soma pela diferença de dois termos? Sobra só A quadrado menos B quadrado, tá certo? Então, A mais B vezes A menos B é A quadrado menos B quadrado. Ou seja, na nossa regrinha aí, o que a gente vai memorizar? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá certo? Essa aqui que é a regrinha que você vai memorizar, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aí. Uns exemplos, né? Primeiro exemplo aí, ó. 5 mais 7p vezes 5 menos 7p. Tá vendo, ó? 5 mais 7p vezes é o produto de 5 menos 7p, ó. É o mesmo, são os mesmos termos, 5 e 7p, somando e subtraindo, tá? Então, usando a regrinha, como é que vai ficar? O primeiro termo ao quadrado, quem é o primeiro termo ao quadrado? 5. Menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo ao quadrado? 7p. Então, o primeiro fica 5 ao quadrado, 25, e 7p ao quadrado fica 49p ao quadrado, né? Então, fica 25 menos 49p quadrado, tá? Então, 5 mais 7p vezes 5 menos 7p dá 25 menos 49p quadrado, tá bom? Outro exemplo, para a gente fechar aí, ó. xy mais q quadrado vezes xy menos q quadrado, tá vendo? Ó, xy vezes xy, né, o primeiro termo, e q ao quadrado, né? Então, usando a regrinha, fica xy ao quadrado, né, o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Então, é q ao quadrado. Então, fazendo a distributiva aí da potência, xy, né, ao quadrado, fica x ao quadrado, y ao quadrado, menos q ao quadrado, a gente sabe que é só multiplicar esses expoentes, fica q à quarta, tá? Então, fica x ao quadrado, y ao quadrado, menos q à quarta. Tá certo, galera? É só isso. É só decorar as regrinhas, tá? Olha aí o que a gente aprendeu. É só decorar as regrinhas e mandar ver nos exercícios, ó. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o quadrado da soma de dois termos, que é A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. A diferença... O quadrado da diferença de dois termos, que é A quadrado menos 2AB mais B quadrado, tá certo? E o produto da soma pela diferença de dois termos. A mais B vezes A menos B é A quadrado menos B quadrado. Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, essas daí são as nossas regrinhas, tá? São as nossas formulazinhas para a gente usar nos nossos exercícios e agilizar as nossas contas.
Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Bons estudos para vocês, tá? E a gente continua aí com os nossos exercícios para poder avançar nos nossos conteúdos, tá? Um beijo da tia Marcélia e meu, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijão!